Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E sim, nós vamos para mais um react do tiozão. E hoje a gente vai fazer o react de um vídeo do nosso queridíssimo JV Albo, o Albinha, né? Aquela voz de ASMR que de vez em quando graça às nossas lives. Ele fez vários vídeos interessantes recentemente para o canal dele e um desses vídeos é sobre como surgiram os estilos de luta livre, algo que a gente de vez em quando comenta aqui no canal, sobre como é difícil a gente saber quem é o melhor lutador no ringue, considerando que existem vários estilos de luta. Então, se você quiser saber como surgiram os diversos estilos de luta livre, assim como eu fiquei curioso, assista esse vídeo do começo ao fim e também veja as minhas reações sobre o vídeo dele. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial senta o dedo no like para divulgar o nosso vídeo para mais pessoas e também se inscreva no meu canal e no canal do Alba, para que a gente possa continuar crescendo o nicho da luta livre no Brasil. Então, vem comigo e vamos para mais um react do tiozão agora, como a informação de como surgiram os estilos de luta livre que a gente conhece, featured JV Alba. Você sabia que existem diferentes tipos de luta livre no mundo? Vem comigo que eu vou te explicar. Estilo americano, o Sports Entertainment. O que hoje é chamado de Sports Entertainment surgiu, na verdade, da transformação do Pro Wrestling tradicional, da luta livre profissional, que vinha do Catch Wrestling, que eu já vou falar lá do século XIX, em um produto mais focado na televisão. Até meados do século XX, o wrestling ele ainda tentava manter uma aparência mais esportiva, né? Só que a virada dele começou quando alguns promotores dos territórios perceberam que o público reagia muito mais a personagens, rivalidades e o drama de uma novela, basicamente. E essa mudança acabou se intensificando quando a luta livre entrou forte na TV americana, ali nos anos 50 e 70. Mas virou de fato um produto de entretenimento global quando passou a ser tratada como espetáculo, não como esporte. Não existe criadores oficiais aqui, né, dessa transformação da luta livre em entretenimento, mas é claro que o maior nome a gente precisa falar do Vince McMahon. Ele que transformou a luta livre em um produto de entretenimento global, né, sempre priorizando as histórias, o marketing e os personagens também. Mas podemos falar de Verne Gagne e de Dusty Rhodes também. E empresas que adotaram esse modelo foram a WWE, WCW e a AEW, misturando alguns estilos também. E os principais representantes desse estilo são Hulk Hogan, The Rock, Stone Cold e o John Cena. O Strong Style... Vamos parar só um pouquinho aqui, porque é interessante a gente comentar sobre essa questão da luta livre e de entretenimento esportivo. Eu consigo traçar o surgimento do entretenimento esportivo da luta livre até a década de 40 com um lutador chamado Gorgeous George. Era um lutador que ele foi o primeiro lutador que veio com música para o ringue, música de entrada, a mesma música do Macho Man na década de 80. Ele vinha com roupão, ele vinha com um manager que ficava espirrando perfume enquanto ele andava, basicamente dizendo que as pessoas que assistiam ele eram mal cheirosas, eram fedidas. E ele tinha um estilo bastante andrógeno, o que era, obviamente, bastante controverso para a época, tá? Com o Gorgeous George, na década de 40 e 50, alguns lutadores seguiram seu estilo, entre eles o Nature Boy Buddy Rogers, né, que seguiu um estilo bem parecido com o dele. O Nature Boy Buddy Rogers foi o primeiro campeão da WWF em 1963. E tanto o Gorgeous George quanto o Nature Boy Buddy Rogers, eles adotaram esse estilo justamente porque deu muito certo com o advento da televisão. A televisão era um meio de mídia que precisava de programações inéditas, né? E eles não tinham o videotape, então eles precisavam de programações inéditas o tempo todo. E para fazer com que as pessoas assistissem semanalmente os programas, algumas rivalidades surgiram, rivalidades que aconteciam semana a semana. Então as histórias começaram a surgir. É claro que não com o entretenimento e as gimmicks espalhafatosas da década de 80, mas as rivalidades, as histórias, as feuds, elas começam a surgir aqui, na década de 40, 50, 60, tá? Depois, na década de 70, você vê lutadores que começam a se especializar nas promos. Você vê o Nature Boy Ric Flair, você vê Superstar Billy Graham, lutadores que eram muito bons de microfone. Então, já não era mais o lutador como lutador, mas o lutador como uma persona, como um cara que chegava no microfone e falava na cara que ia destruir, que ia aniquilar, que ele era o melhor e tudo mais. Então, esses traços de entretenimento, eles vão
ser unidos e alavancados absurdamente nos anos 80 com Vince McMahon. Mas a gente ainda via em outras companhias alguns traços disso, um pouco mais, um pouco menos. Então, você tinha a luta livre espalhafatosa, por exemplo, em Memphis, no território comandado por Jerry Lawler. Já no território da Jim Crockett Promotions, em Atlanta, na Geórgia, já era um entretenimento mais esportivo. Lá na WCCW, no Texas, com a família Von Erich, você tinha muita questão da rivalidade da família Von Erich contra os Fabulous Freebirds. Então, tudo isso, esses elementos de história da luta livre que trouxeram aquilo que estaria subjacente, não subjacente, mas estaria em volta, trazendo um arcabouço de coisas que davam sentido para as lutas que aconteciam dentro do ringue, surge a partir da década de 40 e 50, vai sendo alavancada, e na década de 80 é quando realmente ela explode, com graus de espetáculo maiores ou menores, dependendo da região. Algumas regiões prezavam mais por isso, principalmente a WWF, outras regiões prezavam mais pelo esporte, pela simulação de que aquilo ainda era um esporte, como a Jim Crockett Promotions e a AWA. Tá? Então, eu consigo traçar um paralelo e um início do entretenimento esportivo nos Estados Unidos a partir da década de 40 e 50, em especial com o surgimento do Gorgeous George. E os historiadores costumam ver a mesma coisa, que o Gorgeous George realmente foi uma mudança de paradigma na luta livre nos Estados Unidos, e ele começou a trazer essas gimmicks mais diferenciadas para a luta livre. Também surgiram gimmicks baseadas em nacionalidades, né, inimigos históricos dos Estados Unidos. Então você tem o alemão, que surge na década de 40 e 50, você tem o japonês, que surge na década de 50 e 60, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então essas gimmicks... Você tem o soviético, décadas de 60, 70 e 80, o iraniano, Iron Sheik, década de 80, depois da Revolução Iraniana, dos Ayatollahs em 79 e o sequestro lá das pessoas da embaixada norte-americana. Isso tudo também começa a ser utilizado com o advento da televisão e a necessidade de você ter histórias para apresentar ao público. Tá? Então, eu consigo traçar isso até realmente, como o Alba falou, e falou com muita propriedade, década de 40 e década de 50, que é quando inicia a transmissão televisiva comercial nos Estados Unidos. Acho que a primeira transmissão comercial nos Estados Unidos foi 48, alguma coisa assim. As primeiras redes de televisão surgem na década de 50. Nasceu no Japão. Ele nasce da ideia de que a luta livre deveria parecer o mais real possível, com base em combate legítimo, né? E ele foi desenvolvido a partir da mistura de pro wrestling tradicional, de artes marciais, especialmente o karatê e o judô, e também teve influência direta ali, né, de lutas reais, é lógico. E o strong style japonês, ele segue uma filosofia que diz: um lutador profissional deve ser capaz de vencer uma luta real. Essa visão, inclusive, ela surge nos Estados Unidos, na época da NWA e dos territórios, mas quando surge a NWA em 48, o campeão da NWA ele tinha que defender o título nos territórios, né? E como você sempre tinha a probabilidade de um promotor botar um lutador para roubar na vacilação o título do campeão, a NWA sempre escolhia um lutador que pudesse vencer uma luta vera para ser o campeão. Essa é uma característica dos campeões mundiais da NWA dos anos 40, 50 e 60. E por isso que o principal campeão dessa era é o Lutez, né? O Lutez, que era um exímio lutador de catch wrestling, e que também era lutador profissional. Então, ninguém nem se atrevia a tentar fazer uma luta vera com o Lutez, porque sabia que ia apanhar. Então, ele tinha essa característica nos Estados Unidos, e aí no Japão eles adotam essa postura também a partir do surgimento da luta livre por lá. Acabou ganhando muita força, né, por confrontos entre wrestling e artes marciais nos anos 70, incluindo aquele famoso combate do Antonio Inoue e do Muhammad Ali em 1976. Esse combate aqui, ele é tão paradigmático no mundo da luta livre e no mundo do boxe, que tem gente que associa a queda no ringue do Muhammad Ali aos chutes à vera que o Antonio Inoue deu. Essa foi
talvez a primeira luta de grande sucesso mundial de MMA, porque na verdade foi um boxeador, o Muhammad Ali, lutando boxe, que achava que ia ser uma luta de exibição contra o Anthony Inoki, que resolveu levar a vera. Então o Anthony Inoki, desde o começo, ele deitou no ringue como se fosse um lutador de jiu-jitsu, né, querendo puxar na guarda, só que ele deitou e ficava dando chute nas pernas do Muhammad Ali o tempo todo. Então tem gente que alega que a queda da qualidade do Muhammad Ali no final da década de 70 início da década de 80, a derrocada na carreira dele, que fez com que o Muhammad Ali tomasse muito mais golpes na cabeça do que ele deveria, se a perda de mobilidade do Muhammad Ali se deu por causa dessa luta contra o Anthony Inoki, que deu tantos chutes nas pernas do Muhammad Ali que machucou o Muhammad Ali de verdade. E isso acabou fazendo com que o Ali perdesse a mobilidade e acabasse apanhando muito mais do que poderia, o que acabou destruindo a carreira dele. O criador é, logicamente, o Antonio Inoki, ele que criou o conceito baseado justamente na formação em wrestling dele, né? E na influência do mentor, o Karl Gotch. A principal empresa que adotou esse estilo é a New Japan Pro Wrestling, logicamente, e os seus principais representantes é o próprio Antonio Inoki, Toshinya Hashimoto, Satoshi Kojima, Katsushika Okada e o Minoru Suzuki. O Kings Road também tem uma origem. Antes da gente continuar, eu não sei se no Kings Road ele vai falar alguma coisa sobre isso, mas a luta livre japonesa, ela tem também outros expoentes, né? Eu acredito que talvez ele vai falar isso agora, que são o Giant Baba e o Rikidozan, né? O Rikidozan, inclusive, se não me engano, foi um dos mestres do Anthony Inoki. Esses lutadores, eles introduziram a luta livre no Japão, né? E a partir daí o Anthony Inoki, sim, aí foi o grande expoente da luta livre japonesa, né? Então é importante que a gente considere isso. Uma outra coisa é que o Strong Style, ele apesar de ser introduzido nos anos 80, né, nos anos 70 e anos 80 pelo Anthony Inoki, ele vai ganhar muito mais força no Japão no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o próprio Anthony Inoki entendeu que ele tinha lutadores que poderiam fazer frente com lutadores de MMA do Pride. E aí, para mostrar que os seus lutadores de luta livre tinham condições de enfrentar os lutadores de MMA, ele colocou lutadores da New Japan para lutar no Pride. Tá? E aí ele começou a elevar lutadores que se davam bem no Pride. Não necessariamente lutadores que eram bons no ringue de luta livre, mas eram sim bons de MMA. Isso foi muito controverso no Japão. Houve muita reclamação. Tanto é que depois eles mudam um pouco de novo o estilo. Eles deixam um pouco os estilos de lutas muito parecidos com o MMA e voltam a ter um estilo de luta que lembra o estilo de luta americano, porém com uma agressividade muito maior, tá? Então é importante que a gente faça essa referência, essa avaliação de como que o MMA no Japão, partindo do Pride, do K1, tiveram uma influência muito grande também na luta livre japonesa e na disseminação desse estilo de Strong Style que em um determinado momento praticamente transformou a luta livre japonesa numa luta de MMA fake. E não uma luta de luta livre profissional como a gente conhece. Japonesa, e ele surge como uma alternativa direta ao realismo rígido do Strong Style. A proposta dele não é simular uma luta real, tá? Mas é contar histórias dentro da luta livre, com uma progressão dramática, uma resistência física, construção de personagem, construção emocional. E ele evoluiu dentro da All Japan Pro Wrestling com uma forma de destacar narrativa, escalada de golpes e lutas mais longas, né, com foco justamente em resistência e superação. O criador é o Giant Baba, né? Ele que desenvolveu esse estilo como uma identidade própria do All Japan, para justamente poder contrastar o que o Antonio Inoki estava fazendo na New Japan Pro Wrestling. Os principais representantes são fáceis de falar aqui, né? Eles que são chamados de os 4 pilares do paraíso: Tomitsuharu Bizawa, Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada e o Akira Taue. Luta livre, ela surge no México. Só voltando ao Kings Road,
Algumas das maiores lutas de luta livre japonesa nas décadas de 80 e 90, que receberam múltiplas lutas de 5 estrelas do nosso velho Gagá, o Dave Meltzer, não eram da New Japan. Elas eram da All Japan. Eram lutas do Kawada com o, o oh meu Deus, o Kawada com... Ô Jesus, esqueci o nome do outro caboclo. Do Mitsuharu... Eita, vamos lá, vamos voltar a ver. Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada e o Akira Taue. Luta livre do Mitsuharu Misawa. Meu Deus do céu. Ah, que coisa, tiozão. Tá esquecendo das coisas muito fácil. O Misawa e o Kawada, né? Tiveram várias lutas 5 estrelas no Japão. O Taue, o outro também. Então, esses 4 caras, o Kenta Kobashi, né? Esses 4 caras, eles tiveram lutas absurdas no Japão. Se você for na internet e você vê as lutas desses caras, são lutas simplesmente atemporais, né? São lutas atemporais, de tão boas que eram essas lutas no passado. Então, assim, você olha esse estilo de luta e você vê muito da luta livre da AEW nesse estilo de luta. Assim, a AEW, ela bebe muito da fonte do Kings Road, né? Da luta longa, do Strong Spirit, de chutar do finish, de não vender o finish. Cara, tem tudo isso aqui na All Japan. Tudo isso. Tá? Inclusive, foi uma época que a All Japan era mais popular do que a New Japan. A New Japan, ela, na fase em que ela simulava o MMA, ela teve uma queda histórica. E a All Japan passou a New Japan em popularidade no Japão e no mundo, por conta dessa qualidade das suas lutas. Depois, sim, aí a All Japan cai em declínio, tem a cisão, surge o Pro Wrestling Noah, onde vários dos lutadores saem, inclusive o Misawa, né, que era o principal líder da Pro Wrestling Noah, e ele carrega praticamente todo o uppercard da All Japan, cria a Pro Wrestling Noah, e aí eles seguem com esse estilo Kings Road na Pro Wrestling Noah. Tá? Então é interessante ver como é que você tem 2 estilos de luta no Japão, mas, na verdade, o estilo que reina hoje é muito mais o Kings Road, porque mesmo a New Japan, no final das contas, passou a adotar esse estilo de luta mais parecido com o catch wrestling, realista, que a All Japan utilizou durante a sua vida. Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada e o Akira Taue. Luta livre, ela surge no México, e surgiu quando a luta livre chegou no México justamente no início do século XX ali, mas que ganhou uma identidade própria muito rápido, porque incorporou elementos da cultura mexicana mesmo. Mas tinha um grande diferencial da luta livre que chegou ali, porque tinha a criação de personagens mascarados, acrobacias, né, e um ritmo bem mais acelerado também. E as máscaras, né, viraram justamente esse símbolo de honra, tradição, identidade, e também mais importantes do que títulos, na verdade. E a luta livre desenvolveu inclusive uma divisão clara, né, entre técnicos, que são os heróis, e rudos, que são os vilões. O criador a gente pode atribuir ao Salvador Lutteroth, que é considerado o pai da luta livre, né, responsável por estruturar justamente o estilo no México. E a gente também tem várias empresas, né, principalmente as 2 principais ali, que é a CMLL e a AAA, né, que teve uma modernização nos anos 90. E os principais representantes a gente pode falar que é o El Santo, o Blue Demon, e o Máscaras, o Rei Mistério e o Místico atualmente. O British... Vamos falar um pouquinho então agora da luta livre. Luta livre que existe acho que desde a década de 20 no México aproximadamente. Dizem que as máscaras surgem no México primeiro porque era uma tradição, né? Nas festas culturais mexicanas os mexicanos usam máscaras. Porém, alguns dizem que era porque lutadores norte-americanos foram lutar no México e, para esconder a sua identidade dos mexicanos, usavam máscaras. E aí, com o tempo, as máscaras se tornaram uma identidade dos lutadores. Os próprios mexicanos também, que lutavam, também passaram a usar máscaras. E aí veio a história do segredo, né? Da aura, da mística, de quem é a pessoa que está por trás da máscara. Tanto é que hoje as lutas que são as lutas mais celebradas, as lutas que são as que atraem mais as atenções no México, não são as lutas por campeonatos mundiais.
mas sim as famosas luta de apostas, aonde máscara e máscara estão envolvidas, ou seja, aonde o perdedor da luta é obrigado a tirar a máscara. Você pode colocar dois jobbers fazendo uma luta de apostas e botar os dois uppercarders da companhia fazendo uma luta pelo campeonato mundial. A luta que vai ser main event e a luta que vai atrair mais as atenções do público vai ser a luta de apostas. Tamanha é a curiosidade das pessoas para saber quem que está por trás da máscara. E muitas das vezes essas lutas acontecem no momento em que o lutador é aposentado ou quando ele quer mudar a sua persona. E a tradição é que o próprio lutador tira a máscara e ele fala ao público o seu nome verdadeiro, há quantos anos ele é um lutador de luta livre e a sua cidade natal. E é sempre um momento muito, muito emocionante. Em alguns casos, ele até passa a máscara para um sucessor. Então, é um momento que assim mexe muito com o público no México. E é por isso que a luta de apostas entre a Grande Americano original e a Grande Americano 2, que na verdade todo mundo sabe quem é, ainda assim está atraindo muitas atenções lá no México. A luta que vai acontecer no próximo dia 30, no Noche de los Grandes, né, está atraindo as atenções do público exatamente porque é uma luta de apostas. E apesar de todo mundo saber quem está debaixo das máscaras, ainda assim chama atenção. Então é muito interessante essa questão cultural da luta livre lá no México. Styles, ou World of Sport, surge no Reino Unido, tá? Ele vem diretamente do catch wrestling competitivo do século XIX, mas ele foi adaptado para televisão no Reino Unido. E o grande diferencial foi transformar uma luta em algo mais organizado, algo mais técnico, né? É um sistema de rounds, como tem no boxe, por exemplo, e tem vitórias por quedas ou submissão. Mas o forte ali, o foco, é técnica e contra-ataque. E ele ganha enorme popularidade através do programa de TV World of Sport, que levava o wrestling semanalmente para o público. Dos criadores não há um único criador, tá? Mas os principais responsáveis ali pela estrutura moderna desse nicho foram promotores ligados ao sistema britânico de wrestling, em especial, lógico, a Joint Promotions, né? Que na prática, quem organizou ali o estilo na TV. Os principais representantes desse estilo a gente pode chamar o Big Daddy, o Giant Haystacks, o William Regal e o Johnny Saint. E partindo da mesma ideia, a gente tem... Essas lutas, eu acho que tem uma luta do Giant Haystacks contra o Big Daddy, que tem no YouTube. Meu irmão, a plateia tá indo mais à loucura do que num jogo entre o Manchester City e o Arsenal hoje em dia. É uma coisa de louco, tá? A luta livre profissional no estilo britânico, na década de 70 e 80, foi absurdamente popular na Inglaterra. E é muito interessante ver isso. Ela começou a atrair lutadores para os Estados Unidos, mas a partir da década de 80 e 90, né? O Dave Boy Smith ele sai da Inglaterra, ele vai para o Canadá, e aí ele do Canadá ele vai para os Estados Unidos, ele e o Tom Billington, né, conhecidos como Dynamite Kid e British Bulldog, né, os British Bulldogs. Então eles vêm para os Estados Unidos, trazem esse estilo, e aí mais para frente a gente vê outros lutadores ali nos anos 2000, a gente vê um pouquinho o Wade Barrett, né, outros lutadores que vêm lá da Inglaterra, o Sheamus, né, depois Drew McIntyre, mais recentemente Pete Dunne, Tyler Bate, aí surge a NXT UK, né, e você observa na NXT UK principalmente esse estilo de luta que lembra o estilo da All Japan. Lembra muito o estilo da All Japan. Por isso que é chamado de British Style ou British Strong Style também, por alguns. É um estilo de luta muito técnico, muito agressivo, onde os lutadores se dão liberdade de usar golpes legítimos, né? Tanto é que você vê um Gunther lutando, um Ilya Dragunov lutando. Meu irmão, essa galera se estapeia no ringue. Se estapeia, entendeu? Então é um estilo de luta que é muito, muito, muito interessante. O Catch Wrestling, ou Catch as Catch Can Wrestling, né? Que vem também do Reino Unido, ali em especial a Inglaterra, que surge no século XIX como uma forma de luta real praticada em algumas feiras, em alguns carnavais, em algumas competições esportivas para o público ali poder ver. E o nome vem da ideia de pegar como puder, fazer o que tem que fazer ali, né? O Catch as Catch Can Wrestling, ou seja, não tem posições fixas como no wrestling greco-romano, por exemplo. E era uma luta legítima, com foco em submissões, imobilização
e um controle no chão ali também. Mas com o tempo, lutadores começaram a incorporar elementos de entretenimento, né? O que Sim. eventualmente levou ao nascimento do pro wrestling moderno que a gente tem hoje. Não existe um criador. Oh, meu Deus do céu, volta. Acabei Você sabia que passando existem aqui. diferentes tipos de evolução, né? Do catch wrestling. E um controle no chão ali também. Mas com o tempo, lutadores começaram a incorporar elementos de Foi mal, gente. entretenimento, Acabei né? O que saindo aqui. eventualmente levou ao nascimento do pro wrestling moderno que a gente tem hoje. Não existe um criador único aí desse estilo, mas a gente pode chamar aqui alguns nomes como o Martin Burns, o Frank Gott e o Carl Gott, logicamente. Não existem promoções hoje em dia, tá? E nunca existiram, na verdade, porque eles eram praticados em diferentes lugares, como eu falei, principalmente feiras, alguns carnavais ali também. Technical Wrestling. Vamos falar um pouquinho sobre o Catch as Catch Wrestling, porque ele foi a origem da luta livre profissional como a gente conhece, né? Ele surge originalmente no cenário do pós-guerra civil nos Estados Unidos e lá na Inglaterra, e surge como uma consequência da luta greco-romana, né? Que já estava sendo praticada, né, entre as elites, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e naturalmente surge essa modalidade aonde os lutadores tinham que botar o ombro do adversário no chão, como na luta greco-romana, só que você podendo pegar o lutador como você quiser. Inclusive é desse modelo que surge a luta livre olímpica como a gente conhece hoje, né, onde você pode atacar da cintura para baixo. Na luta greco-romana você tem que acertar o adversário da cintura para cima, né? E aí, no século XX, no começo do século XX, o George Hackenschmidt, ele vence um camarada lá na Europa, se declara campeão europeu, vem para os Estados Unidos, derrota um lutador que se autoproclamava campeão americano e se declara campeão mundial, né? E aí, quando isso acontece, alguns promotores, que eram os mesmos promotores que promoviam boxe, resolveram colocar o George Hackenschmidt para enfrentar o Frank Gott, né, que era o principal lutador depois desse antigo campeão americano. E aí eles marcam a primeira luta entre os dois pelo campeonato mundial peso pesado. Luta essa que o Frank Gott ganha depois de cerca de 2 horas de luta. Ele consegue a primeira queda e depois o George Hackenschmidt desiste da luta. Né? Depois o George ele vai alegar que o Frank Gott passou óleo de baleia no corpo para não ser tão facilmente pego e agarrado e tudo mais. Depois eles marcam uma revanche, uma revanche assim, infame no Comiskey Park, estádio de beisebol nos Estados Unidos. Botaram 30 mil pessoas para assistir essa luta. E essa luta acabou em 2 quedas em 20 minutos para o Frank Gott. E aí o George Hackenschmidt, na verdade, ele entrou com o joelho lesionado, estourado. Depois ele alegou que um capanga do Frank Gott, numa sessão de sparring, teria deliberadamente estourado o joelho dele. Mas também o que se sabe é que o George Hackenschmidt teoricamente teria avisado que ele estava com esse problema. Ele teria dito que não iria lutar e os promotores pediram para ele fazer uma luta como se fosse de exibição. Então surge a primeira luta work, né? E aí o público presente teria se ressentido disso, teria percebido que a luta foi meio fajuta, né? Isso somado ao fato de que as lutas de Catch as Catch Can duravam horas e os promotores não gostavam disso, acabou fazendo com que eles começassem a perceber que dava para falsear a luta livre mais facilmente do que uma luta de boxe. Então aí surgem as lutas de work que tinham tempo. Então os promotores determinavam, olha, essa luta vai demorar 15 minutos, 20 minutos e tudo mais. Então é nesse momento que a luta livre ela deixa de ser esporte no Catch as Catch Can Wrestling e passa a ser a luta livre de entretenimento como a gente conhece. Sendo que, eu não sei se o Alba fala lá no iceberg da luta livre brasileira, que um dia eu ainda vou fazer o react, é porque o vídeo dele ficou longo. Mas nesse vídeo da luta livre brasileira, ele fala uma coisa que eu já tinha pesquisado, de que a luta livre no Brasil ela chega na década de 20, mas ela não se estabelece como uma luta livre de entretenimento, porque o Manuel Rufino dos Santos, que foi o cara que trouxe a luta livre para o Brasil, que aprendeu a luta de Catch as Catch Can Wrestling, a luta esportiva, ele imediatamente sofreu com uma rivalidade com os Gracie do Brazilian Jiu-Jitsu.
E aí as primeiras lutas de Vale Tudo surgem entre lutadores da família Gracie e o Manuel Rufino. E as academias tiveram rivalidade. Né? Existe uma rivalidade histórica entre a luta livre esportiva e o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu. E hoje em dia ainda existe muito forte a prática da luta livre esportiva no Brasil. Muito no norte do Brasil, né? Em Belém do Pará e em Manaus, capital de Alagoas, capital do Amazonas. Capital de Alagoas, meu Deus do céu. Manaus, capital do Amazonas. Então, ali você tem diversas academias de luta livre esportiva, o grappling, né? Então, inclusive, muitos deles vão pro UFC, viram lutadores de MMA. O Jungle Fight, ele existe. Originalmente surgiu em Manaus, o Jungle Fight, se não me engano. Surgiu no norte do país. E muitos dos seus lutadores eram lutadores originários da luta livre esportiva, que viraram lutadores de MMA. Então, eu acredito que muita da dificuldade da luta livre, profissional de entretenimento crescer no Brasil é por conta desse estabelecimento realista da luta livre do Catch Can Wrestling, que se tornou a luta livre esportiva, o grappling, como a gente conhece hoje. Ele é global, não tem um país de origem, mas principalmente ali nos Estados Unidos, Reino Unido e no Japão também, que vem as suas origens. E esse Technical Wrestling, ele não surge como um estilo criado do zero, mas ele é mais uma evolução, né, do Catch Wrestling ali dentro da luta livre profissional roteirizada. Quando a luta livre ela deixa de ser legítima, né, deixa de ser competitiva ali no Catch as Catch, ela vira um espetáculo. E aí, alguns lutadores mantiveram esse foco em execução precisa de golpes, umas transições mais lógicas ali, né? E mais realismo dentro do roteiro. Seus principais representantes, a gente pode colocar vários aqui, porque é um estilo bem misto, mas tem o Bret Hart, o Kurt Angle, o Bryan Danielson e o Zack Sabre Jr. O High Flying a gente não tem um país. O Technical Wrestling, eu diria que a grande influência, e por conta até dos lutadores que ele apresentou ali, vem realmente da região de Calgary, né, com a Hart Dungeon, do Stu Hart. A luta livre canadense, ela se especializou por essa transformação do Catch Can Wrestling numa luta livre de entretenimento, onde o entretenimento eram os movimentos por si só, né? Os movimentos de luta encadeados de forma rápida, precisa, perfeita, com uma cara de realismo que foram muito emulados pelo Bret Hitman Hart, né? O Bret Hart, ele foi a excelência da execução, essa era uma das gimmicks dele, exatamente porque ele, assim, você vê uma luta do Bret, você não encontra um bote, nada nas lutas dele. A precisão cirúrgica na aplicação dos golpes. E isso era uma característica dos lutadores que vieram da Hart Dungeon, dos lutadores que vieram do Stampede Wrestling, que era a companhia de luta do Stu Hart lá no Canadá. Depois o Vince McMahon compra a Stampede Wrestling e leva os melhores lutadores. Então vem o Bret Hart, vem o Owen Hart, vem o British Bulldog, vem o Dynamite Kid, né? Então essa galera que passou pela Hart Dungeon vai para a WWE. E ali no final dos anos 80, início dos anos 90, eles basicamente apoiam muito o mid-card da companhia, enquanto que o main event era dos lutadores muito grandes, muito fortes, com muitos músculos, mas pouca qualidade no ringue, como o Hulk Hogan, Ultimate Warrior e tudo mais. É a partir dos anos 90 que essa galera é elevada, né? Então a gente vê na figura do Bret, por exemplo, o lutador que leva a luta livre técnica para o topo da cadeia alimentar. E durante muitos anos, esses lutadores eles foram relegados ao midcard na WWE. Somente em outras companhias como TNA, WCW, um pouco, em alguns poucos momentos a WCW. E a AEW é que esses lutadores vão ter chance. E na WWE, em alguns momentos, alguns deles tiveram chances. Em especial o CM Punk e o Daniel Bryan, que são lutadores que vêm dessa escola técnica, né? O Punk um pouco híbrido, mas o Daniel Bryan extremamente técnico no ringue, e eles
trazem esse estilo de luta pra WWE e fazem sucesso na companhia. AJ Styles também, mas AJ Styles, ele no começo era High Flyer, que é o que a gente vai ver aqui, depois ele é um High Flyer que adiciona uma luta técnica, né? Então, a partir dali dos anos 2010 que a gente vai ver, principalmente na Reality Era, essa galera tendo chance, né? Então, hoje, o Technical Wrestling ele é muito mais visto na AEW do que na WWE. Mas na WWE você ainda encontra alguns lutadores com estilo mais técnico. O maior representante deles hoje é o Seth Rollins, que começou como high flyer, mas que ao transcorrer a carreira ele se tornou um lutador mais técnico. Hoje é o maior representante da luta livre técnica na WWE, sem sombra de dúvida. Isso, mas a gente pode colocar na conta aí do México, principalmente. Eita ferro, peraí, o que aconteceu? E do Japão também, Beleza. porque o High Flying ele nasce com uma evolução direta da CMLL dentro da luta livre, onde esses lutadores começaram a enfatizar movimentos aéreos para poder diferenciar o seu estilo. Existiam muitos lutadores menores, né? E para poder fazer um contraste com aqueles monstros gigantes de músculo, eles resolveram fazer algo diferente, que ia fazer o público levantar da cadeira, onde começaram a voar no ringue basicamente. Nos anos 80 e 90, o estilo ele foi mais refinado no Japão, especialmente nas divisões de peso leve, combinando uma acrobacia mexicana, mais uma precisão japonesa e um ritmo mais acelerado. Não tem um criador único para esse estilo, mas a gente pode atribuir alguns fundamentos e desenvolvimento do Mil Máscaras, que foi pioneiro em movimentos aéreos, o Tiger Mask, né, que revolucionou o estilo no Japão. E empresas que mostraram esse estilo ao mundo, a gente pode colocar na conta de CMLL, AAA, a New Japan e a WCW nos anos 90. Inclusive, a WCW trouxe justamente para os Estados Unidos, né? Foi a primeira vez que os americanos viram isso em TV. Os representantes, a gente pode falar vários aqui, mas vou colocar os mais conhecidos, como o Rey Mysterio, o Eddie Guerreiro, o Jushin Thunder Liger e o Will Ospreay atualmente. Vamos só falar um pouquinho sobre o High Flying, que na verdade, existe, eu acredito que há uma falta de compreensão da origem da luta livre e do estilo High Flyer nos Estados Unidos. Porque o discurso dominante é que foi a WCW, por meio do Eric Bischoff, da criação da divisão de cruzadores, para abrir os shows e chamar a atenção do público, que esse estilo entrou nos Estados Unidos. Porém, hoje em dia já se consegue perceber que o principal cara que trouxe esse estilo para os Estados Unidos, na verdade, foi o Paul Heyman, na ICW. A ICW que trouxe inicialmente essa galera aí, Rey Mysterio, Eddie Guerreiro, né? O Jim Malenko é técnico, mas Rey Mysterio, Eddie Guerreiro, Psychose, Super Crazy, essa galera chega primeiro na ECW e depois eles vão para a WCW. O Eric Bischoff, percebendo a qualidade desses lutadores na ECW, ele leva para a WCW. Lembrando que antes da ECW, esses lutadores participaram de um show chamado AAA Worlds Collide, que aconteceu em 94, se não me engano, nos Estados Unidos, e foi a primeira vez que o Rey Mysterio lutou nos Estados Unidos. Era um moleque franzino de 16 anos, um garoto, né? Um varapau, quase um mini vikingo, para quem assiste AAA sabe do que eu tô falando. E ele começou a lutar ali na AAA, e a gente viu, né? Conan também participou desse show. Quando chega em 95, essa galera é levada pelo Paul Heyman para lutar na ICW. Só que ele consegue segurar esse pessoal por muito pouco tempo. Foi coisa assim de meses. Porque assim que eles começaram a aparecer na ICW, os olhos do Eric Bischoff arregalaram. Ele percebeu que ele poderia utilizar essa galera para abrir os seus shows e trazer o público para assistir os seus shows, que era algo totalmente inovador. E aí ele paga contratos muito maiores para essa galera. A galera deixa o Paul Heyman e vai trabalhar para o Eric Bischoff. Então, muito do surgimento das lutas de high flying nos Estados Unidos se deve ao Paul Heyman, tá? O core wrestling, ele surge principalmente nos Estados Unidos, apesar de ter influência japonesa também. Calma. Eu não sei se o hardcore wrestling surge nos Estados Unidos, não. Porque na década de 80, você já tinha no Japão deathmatches, com um ringue explodindo, tá? Mas eu imagino que os primeiros lutadores de hardcore realmente
são ali da família dos Funk, né? O Terry Funk, Dory Funk Jr. E aí, na década de 80 vem o Cactus Jack e tal. Aí eu, assim, ó, nesse ponto eu não tenho eu não sou historiador para saber se foram esses lutadores americanos que foram pro Japão mostrar esse tipo de luta. E aí lá no Japão eles aprimoraram de um jeito que foi uma loucura. Surge a FMW, a gente ouve falar das deathmatches lá no Japão, umas coisas de louco. Você pega uns vídeos de deathmatches da década de 80, as deathmatches da AEW não são nada perto do que os caras faziam na década de 80. A coisa é maluca mesmo, entendeu? Então, e assim, esse ponto eu gostaria de ter até um pouco mais de detalhes, assim, de procurar saber realmente quem influenciou quem aí. E resultado dessas duas linhas principais. Ele tem influência japonesa antes da ECW, porque nos anos 70 e 80 já existiam algumas lutas extremamente violentas no Japão, principalmente com a Abdullah the Butcher ou o Bruiser Brody também. Inclusive o Bruiser Brody, eu já fiz vídeo do fim trágico que ele teve, você pode clicar, tá aparecendo aí. E tanto a Abdullah the Butcher quanto o Bruiser Brody, eles popularizaram sangramento, o uso de objetos e aquelas lutas meio caóticas ali no meio da luta. Só que depois disso acabou evoluindo ainda mais com o Atsushi Onita na Frontier Martial Arts Wrestling, a FMW, nos anos 80 e 90. E aí, logicamente, os Estados Unidos viram isso, né? Principalmente o Paul Heyman, ele pega essas ideias e começa a refinar mais. Nos Estados Unidos, essas ideias, elas começaram a aparecer em alguns territórios independentes e algumas lutas mais violentas fora do padrão da TV, que não era permitido colocar na TV. Mas, logicamente, foi a Extreme Championship Wrestling de Paul Heyman que fez 3 coisas importantes nos anos 90. Ela organizou o estilo como um produto, misturou violência, mas com storytelling moderno e levou isso pra TV e o público mainstream. E os seus representantes aí do hardcore wrestling, a gente pode falar Mick Foley, Terry Funk, o Onita e o Sandman, mas a gente pode falar de vários aí também. A Deathmatch. O estilo hardcore, ele vai ser muito popularizado pelo Paul Heyman na ICW. Depois ele vai ser copiado pela WCW primeiro, mas eu acho que quem cria o campeonato de hardcore primeiro é a WWE, em 97. E aí depois surge o campeonato de hardcore na própria WCW, mas na WCW era uma piada, né? Depois disso, na TNA teve alguma coisa, mas hoje em dia nos Estados Unidos, no mainstream é a AEW, que tem as lutas de hardcore mais bizarras, e no cenário independente aí você já parte para várias companhias, entre elas a GCW, e a evolução do hardcore match, do hardcore wrestling é isso aí, ó. O Deathmatch Wrestling, que é, assim, o absurdo dos absurdos. Isso aqui pra mim nem luta livre sinceramente. Match Wrestling, né? Ou a partida da morte, que surge no Japão de forma moderna e mais estruturada, mas tem influências dos Estados Unidos ali também. Porque o Deathmatch Wrestling, ele é uma evolução direta do hardcore, né? Logicamente, levando a violência no nível mais extremo e estilizado. Só que ele nasce da junção de 3 influências principais. A primeira é vindo dos Estados Unidos, o brawling violento americano, tá? Dos anos 70 e 80 ali também. A segunda vem do hardcore japonês inicial, que eu tinha acabado de falar. E aí vem a formalização do deathmatch, porque nos anos 90, algumas empresas japonesas começaram a transformar isso em um subgênero próprio. E os seus principais representantes, a gente pode falar de novo do Onita, de novo do Mick Foley, de novo do Terry Funk, e a gente pode colocar aqui também o Jun Kasai. Shoot Style também vem do Japão, e ele... Aqui do Shoot Style é que ele vai falar do estilo da New Japan nos anos 2000, né? É aqui que ele vai falar, né? Que a New Japan utilizou. Vamos surge ver com uma tentativa deliberada ali de fazer o Pro Wrestling parecer uma luta real. Ou seja, o shoot que a gente conhece hoje, reduzindo ao máximo os elementos teatrais. Ela vai nascer aqui da combinação de 3 influências principais, a qual eu já falei. É o Strong Style, é a base filosófica dela, do Antonio Inoki. Tem o Catch Wrestling, do Karl Gott, lá do século XIX. E, logicamente, artes marciais reais, igual aquela luta que eu já tinha falado do Antonio Inoki contra o Muhammad Ali em 76. Empresas que utilizaram esse movimento é a Universal Wrestling Federation, a Pro Wrestling Fujiwara Gumi,
a Pancrase, uma transição bem direta para o MMA, inclusive, e a Pride, né, que utilizou bastante esse mix de artes marciais aí. Calma. O Pride, ele não era uma empresa de luta livre. O Pride, ele era uma empresa de MMA. Porém, o Pride, ele utiliza lutadores da luta livre japonesa para participar de suas lutas reais. E muitas das vezes esses lutadores foram envergonhados. O lutador de luta livre que teve mais sucesso no Pride foi o Minoru Amen. Mas o lutador que teve mais sucesso em matéria de vitórias foi o Kazushi Sakuraba, lutador que derrotou o Renzo Gracie. E depois teve uma derrota espetacular contra o Vanderlei Silva. Né? Eu me lembro até hoje da época de como se falava do Kazushi Sakuraba, o matador de Gracies. Acho que ele enfrentou 2 deles, né? E aí, eventualmente, ele faz uma luta com o Vanderlei Silva, o Vanderlei acaba com ele, né? Então, o Sakuraba, ele era lutador de luta livre, foi elevado durante um tempo, mas depois, eventualmente, ele é deixado de lado. Tá? Existiram companhias, como o Alba falou, que se especializaram nesse estilo, mas a própria New Japan, nessa época, adotou esse estilo por conta da influência direta do Antonio Inoki, que acreditava nessa modalidade esportiva de luta livre, né? E foi aí que ele perdeu a liderança da popularidade do Japão para a All Japan, porque a All Japan com Kings Road tinha lutas completamente diferentes, mais parecidas com a luta livre, muito mais espetaculares. Os seus representantes, a gente pode falar que tem o Nobuhiko Takada, o Masakatsu Funaki, Minoru Suzuki e o Satoru Sayama. O Indie Style ou Independent Style, né? Okay. A luta livre profissional independente não tem um país de origem específico, mas tem, lógico, a sua popularização nos Estados Unidos, e eu já vou explicar historicamente por quê. Esse Indie Style, o estilo independente, ele não nasce como um estilo tradicional único, né? Ele surge com uma mistura consciente de vários estilos. E ele aparece justamente quando o sistema de territórios dos Estados Unidos ele colapsa ali nos anos 80 e 90, né? Com o avanço da WrestleMania e o monopólio da WWF. E ele acaba abrindo algum espaço para algumas pequenas promoções independentes que tinha maior liberdade criativa também, né? E podia experimentar diferentes estilos ali também. Inclusive acaba surgindo a ECW do Paul Heyman. E dessas empresas mais importantes, a gente pode falar, a ECW originalmente era muito independente. Conhecida, a Pro Wrestling Guerrilla, a Combat Zone Wrestling, por exemplo, né, CZW, e os seus principais lutadores, né, desse estilo indie, podemos colocar o Bryan Danielson, o CM Punk, o Samoa Joe, o AJ Styles e por aí vai. O Comedy... Uma coisa que a gente precisa falar sobre o indie wrestling é que, na verdade, assim, o que caracteriza uma companhia independente, né? Porque independente por quê? Ela é dependente de alguma coisa. É porque antigamente algumas companhias elas eram dependentes da WWE para fornecerem lutadores para ela. Então tinha a USWA, depois você teve a Deep South Wrestling, teve a Ohio Valley Wrestling. Eram companhias que única e exclusivamente serviam para treinar lutadores para a WWE. Então essas eram companhias dependentes. As companhias independentes, elas não tinham ligação com nenhuma companhia grande, nem com a WWF, nem com a WCW, né? E aí, elas eram companhias que... A principal característica delas é que elas não tinham um acordo de televisão. Elas basicamente dependiam da distribuição dos seus conteúdos por fita cassete, né? Então você ia numa locadora ou em algum evento de luta livre e você via as fitas cassete dessas companhias. E aí você pegava, você comprava ou alugava e você podia então consumir esse produto. E aí depois, em outros eventos, você ia lá e você trocava, né? Então, poxa, eu tenho aqui uma fita da CZW, vou trocar contigo por essa fita aí da ECW que você tem. A ECW, ela começa como TWA, Tri-State Wrestling Association. Aí ela é comprada pelo Todd Gordon, e que chama o Paul Heyman. Paul Heyman era um manager da WCW que vai trabalhar na ECW. Eles transformam a TWA em Eastern Championship Wrestling e depois, quando tem aquele infame torneio para declarar o vencedor, o novo campeão da NWA, que o Shane Helms ganha, né? O Shane Helms, o Shane Douglas ganha, ele pega o título, joga no chão,
fala que todos aqueles campeões que tinham tido aquela linhagem daquele cinturão podiam beijar o traseiro dele. Ele pega um outro cinturão e se declara o primeiro campeão da Extreme Championship Wrestling. Né? E aí a ECW ela passa a ser uma companhia que eu chamo de independente premium, né? Porque ela não tinha o alcance nacional de uma WWF e de uma WCW, mas ela conseguiu um alcance regional, com transmissão sindicalizada em várias emissoras pelos Estados Unidos, e depois na TNN passou a ter um alcance nacional na TV a cabo. Já outras companhias aí acabaram nunca tendo esse alcance, né? A Ring of Honor é talvez a principal delas. E é interessante porque exatamente, eu diria que as companhias independentes elas começam a ganhar força muito com o colapso da WCW e da ICW, porque muitos daqueles lutadores que lutavam nessas companhias ficaram sem casa. E é nessa época que surge a Ring of Honor e surge a TNA, sendo que a TNA ela consegue crescer até um nível de uma companhia importante, porque ela consegue transmissão em televisão nacional e tudo mais. A Ring of Honor nunca conseguiu isso, né? Mas ela serviu como esse celeiro de construção de novos talentos, né? Então, o cenário independente ele passou a ser de pequenas companhias regionalizadas que os lutadores eles iam lá, eles aprendiam a luta livre nas escolas e depois praticavam na companhia nos shows que aconteciam em ginásios de escolas, sei lá, em locais que eram utilizados para distribuição de comida, ginásios esportivos muito pequenos. Era nesses locais que as companhias independentes mandavam as suas lutas. Em alguns lugares, em algumas situações, até mesmo no quintal de casa, que é quando surge o Backyard Wrestling, que bebeu muito da fonte do Hardcore Wrestling, né? Então, muitas companhias mandavam as suas lutas ao ar livre, porque nem ginásio eles conseguiam para poder mandar as suas lutas. E eu diria que a principal característica do indie wrestling são lutas curtas com uma quantidade absurda de golpes colocada dentro desse tempo. Porque os promotores têm que colocar, muitas vezes, muitas lutas com muitos lutadores para poder participar. Então as lutas não podem ter muito tempo. E como os lutadores eles têm que mostrar serviço para, de repente, conseguir ser escalados para a semana seguinte ou serem escalados em outras companhias independentes, eles aceleraram o estilo de luta. Então o estilo de luta do indie wrestling é um estilo ligado em alta voltagem, né? Nem 220, é em alta voltagem. E a gente viu uma migração desse estilo muito para a AEW e também para a NXT quando lutadores do cenário independente passaram a ir para essas companhias. Então, a NXT Black and Gold, por exemplo, bebeu muito da fonte do indie wrestling, assim como a AEW, principalmente no seu início. Hoje ela é muito mais misturada, tem lutador de tudo quanto é lugar, mas no começo a AEW era basicamente uma companhia independente que teve uma alavancagem muito grande. Então por isso que são duas brands que beberam muito dessa fonte do estilo de luta livre independente dos Estados Unidos. O wrestling também não tem um país de origem, mas ele é muito focado em alguns principais aqui, como Comedy Estados Unidos, wrestling, Japão, né? México e Luta Reino livre Unido. de O comédia. Comedy Wrestling, ele nasce justamente com o próprio Pro Wrestling, logicamente, como parte do entretenimento de feiras e shows do século XIX. Ele não é algo recente não, tá? Porque desde o início, né, quando faz essa transição do Catch as Catch Can Wrestling para um entretenimento, já existiam ali alguns momentos cômicos, alguns exageros físicos e uma interação com o público, justamente para poder entreter o público além da luta que estava ali. Com o tempo isso acabou evoluindo para lutas inteiras focadas no humor, mas logicamente sem abandonar totalmente a estrutura do wrestling, né? Logicamente não existe um criador único aí desse movimento, George the Animal mas acabou Steel. sendo popularizado no século XIX e início do século XX. E das empresas que utilizaram muito dessa fonte, a gente pode colocar, logicamente, O a Doink the Clown não era um lutador de comédia. Esse é que é o ponto. Ele era um lutador. Ele fazia algumas palhaçadas. Mas o Doink the Clown, o primeiro Doink the Clown que surge na WWE era um palhaço maligno. O segundo, sim, é que fazia mais gracinhas com o público e tudo mais. Mas eu entendo a luta livre de comédia muito com a luta em si tendo elementos de comédia. E aí, cara, Santino Marella, R-Truth,
Hoje em dia, Kit Wilson, Danhausen, The Miz, né? Você vai ter muitas coisas. No cenário independente, a luta livre de comédia é muito comum, né? Então você tem, pô, lutador que é Michael Jackson, tem lutador que faz um mestre Jedi, tem lutador que se faz de Jesus Cristo, tem lutador invisível, você tem o John Cena, que ninguém pode ver porque you can't see him, enfrentando o Invisible Man. Cara, é uma coisa de doido, entendeu? Assim, umas coisas que você nem consegue compreender. E na IW eu diria que a principal inspiração ali para esse estilo de comédia, que não é totalmente comédia, mas ele usa elementos de comédia, é o Orange Cassidy, né? Principalmente quando ele bota as mãos no bolso e começa a dar chutinho ali no adversário, cutucão, né? E aí ele vai dar o super kick, pum, e dá piu, e dá aquele encostãozinho. Aquilo ali acaba atraindo muito a atenção do público da IW. Que tem uso frequente aí desde os anos 80. O Joshi Puroresu, ele vem logicamente do Japão, tá? E ele, para resumir, é basicamente a luta feminina do Japão. E ele surge justamente no pós-guerra japonês, quando o país ele estava sendo reconstruído, né? E reconstruindo, inclusive, a sua identidade cultural e esportiva. E a luta feminina japonesa, ela começa como uma mistura de algum entretenimento, um esporte e uma curiosidade. Só que rapidamente, é tão bom, tão gostoso de assistir, que rapidamente acaba evoluindo para algo muito mais sério. E o marco inicial é a fundação do All Japan Women's Pro Wrestling, a AJW. Os seus criadores podemos colocar Takahashi Matsunaga, né, fundador da AJW, a Mildred Burke, logicamente, que teve filme recentemente, inclusive, que foi uma influência anterior no wrestling feminino. E esse estilo, inclusive, tem características únicas, tá? Por exemplo, tem um sistema de treinamento que é extremamente rígido, tem uma alta taxa de desgaste físico, são lutas bem longas, bem intensas, bem inovadoras e muito agressivas. Mistura, né? Bastante técnicas e brutalidade e storytelling também. Inclusive, nos anos 90, muitas lutas femininas japonesas eram mais intensas que as masculinas. Sim. Já o Memphis Style Wrestling... E um outro detalhe sobre o Joshi Puroresu é que na década de 80 e 90, quando o Vince tentou ter luta livre feminina na WWE, ele utilizou muito de lutadoras que vinham do cenário japonês. As Jumping Bombing Angels, que foram as primeiras campeãs de duplas femininas da WWE, uma divisão de duplas que morreu no tempo, pouca gente conhece, que aconteceu na década de 80, foram pioneiras nisso. Depois, na década de 90, a gente teve ali várias lutadoras que vieram do Japão para poder enfrentar a Alunda Blaze. Então a gente tem a primeira Bull Nakano, depois vem a Aja Kong, outras lutadoras japonesas também vieram nessa época, e a própria Ronda Singh, que vem para a WWE, também vem do cenário japonês, apesar de ser americana, e aquilo ali, o Vince ele cria essa divisão para poder elevar a Alundra Blaze. Quando a Alundra Blaze ela sai da WWE e vai para a WCW, o Vince mata a divisão. Quando ele surge já na Attitude Era, aí já é aquela coisa doida das mulheres sexualizadas e tudo mais. E aí a WWE só vai voltar a ter luta de Joshi, lutadoras Joshis na companhia, com a Asuka, já no 2000 e varada, né? Então é triste ver como que na WWE foi muito pouco aproveitado o estilo de luta das Joshis. Lá no Japão também tem luta livre de Joshi de comédia, tá? TJPW, eu diria, pelo que o pessoal comenta, né, é o principal expoente desse estilo de luta. E a luta livre japonesa feminina, ela é muito forte. Existem muitas companhias de luta livre japonesa, muitas companhias de Joshi Wrestling, e é um estilo de luta muito forte no Japão, sim. Justamente nos Estados Unidos, e a gente pode Memphis colocar aqui, Style. é um estilo de luta livre profissional que foca em brigas que parecem reais, tá? Histórias emocionais, simples, mas que tem grande apoio do público. É menos sobre técnica complexa e mais sobre fazer o público acreditar, criar rivalidades intensas e gerar emoção imediata. Um ódio, uma torcida, vingança, principalmente ali nos anos 70. O Memphis Style, logicamente, nasce ali em Memphis, né? Ele nasce dentro desse sistema de territórios do wrestling americano, onde cada região tinha o seu próprio produto. Na região de Memphis, o wrestling evoluiu como característica própria por causa da TV local semanal,
um público que era extremamente engajado em participar ali dos eventos e também uma necessidade de manter a audiência, né? Lógico. Dos seus criadores e principais nomes ali, podemos atribuir ao Jared Jarrett, né, que foi o principal arquiteto desse estilo, e logicamente ao Jerry Lawler, que é a maior estrela e personificação do estilo. Mais de É muito 20 vezes importante falar campeão que também o da Jerry Lawler Memphis teve Wrestling. uma das principais rivalidades contra o humorista Andy Kaufman, tá? O Andy Sim. Kaufman, ele é extremamente ligado. Ele tem um poder absoluto na cultura americana, ele é super famoso lá, mas ele é completamente conectado com a luta livre, em especial a rivalidade dele contra o Jerry Sim. Lawler, porque tudo que o Andy Kaufman fazia, a gente não sabia se era real ou se era fake. Então ele acabou utilizando a luta livre para justamente poder contar isso. Isso está num filme maravilhoso com o Jim Carrey, que interpreta o Andy Kaufman. Você precisa assistir, é maravilhoso. Você conhecia Essa história do Andy Kaufman contra o Jerry Lawler, que tá nesse filme aí, é muito interessante. Ela começa, o Andy Kaufman, ele havia feito muito sucesso numa série chamada Táxi, no final dos anos 70. Chegou a passar aqui no Brasil, na TV a cabo aqui no Brasil. E aí na década de 80 ele começa essa feud com o Jerry Lawler num programa de entrevistas, né, aonde o Jerry Lawler, na verdade ele tinha tomado um pile driver do Jerry Lawler numa luta, e aí o Andy Kaufman aparece com um colete assim no pescoço, quando o Jerry Lawler vai fazer uma entrevista nesse programa, e aí o Andy Kaufman começa a brigar com ele, e aí o Jerry acerta um soco nele, e o pessoal fica achando que é a Vera. E o Andy Kaufman fingiu que ia meter um processo, não sei o que. Muita gente comprou essa feud como legítima. É muito interessante como as pessoas compraram essa feud como legítima. Mas no final das contas, depois se descobriu que era tudo kayfabe. O estilo de Memphis, ele lembra um pouco o que a gente via no Jim Crockett Promotions, né? Que era o estilo da Geórgia. E eu diria que muitos territórios nos Estados Unidos seguiam esse estilo. A WCCW no Texas também seguia muito esse estilo das lutas que pareciam reais, né? As lutas antológicas dos Von Erichs contra os Fabulous Freebirds era coisa de pessoal querer invadir o ringue para poder arrancar o couro dos Fabulous Freebirds. Tamanha o frisson que eles causavam com as pessoas achando que a luta era real, né? Então era uma característica de alguns territórios, principalmente do sul dos Estados Unidos, mas que por conta dessa história do Jerry Lawler contra o Andy Kaufman acabou ficando muito, muito hypado e acabou chamando muito a atenção ao redor dos Estados Unidos como um todo. Beleza? Bom, esse foi o meu react ao vídeo do JV Alba. Albinha, conteúdo de primeira, parabéns. Dê um pulo lá no canal dele, ele tem muito vídeo legal. Eu pretendo fazer outros reacts de vídeos dele aqui no canal. E eu ainda vou fazer, apesar de eu saber que vocês não vão ver, eu ainda vou fazer o react do Iceberg da luta livre brasileira, que é muito, muito interessante. Eu sei que o YouTube não vai entregar, eu sei que poucas pessoas vão dar importância, mas é um vídeo que precisa ser comentado, precisa ser divulgado, porque ele fala da nossa história, a história da luta livre no Brasil. Existiu luta livre no Brasil? Sim. E é importante que essas pessoas não sejam esquecidas, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Desde já eu quero pedir para que vocês continuem ajudando o nosso canal. Deixe seu like, gente. Ao fazer isso, vocês fazem com que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas. E não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos e comentar aqui embaixo qual o seu estilo de luta favorito. Quando vocês fazem isso, vocês ajudam o YouTube a nos divulgar. Vou deixar umas opções aqui na tela para que vocês assistam e maratonem os nossos conteúdos. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.